Debate sobre gestão e planejamento do Plano Diretor de Natal encerra fórum realizado pela Câmara. Vereadores aprovam projeto que proíbe município de conceder incentivo fiscal à empresa que tem envolvimento com corrupção. A STTU vai iniciar nesta quinta-feira a interdição de ruas no entorno da Arena das Dunas por causa do Carnatal. Aqui no estúdio, vou conversar com o vereador Sueldo Medeiros sobre os debates que ocorreram na Câmara sobre o plano diretor. Essas e outras notícias no Câmara Repórter desta quarta-feira, 11 de dezembro de 2019. Olá! A Assembleia Legislativa aprovou na tarde desta quarta-feira a abertura do crédito extraordinário de 1,7 bilhão de reais no orçamento estadual. O projeto de lei foi aprovado por 16 votos favoráveis e uma abstenção, após entrar em regime de urgência e a tramitação nas comissões internas da Assembleia ser dispensada. De acordo com o governo do estado, a abertura do crédito extraordinário é necessária porque o orçamento de 2019 foi aprovado com a previsão de gastos menor do que o real. Esse déficit afetaria os salários do funcionalismo público, porque ainda segundo o governo, a previsão no orçamento é insuficiente para pagar as folhas de dezembro e do 13º salário este ano. Agora vamos às notícias do Legislativo Natalense. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os vereadores aprovaram um projeto de lei que proíbe o município de conceder incentivo fiscal à empresa que tenha envolvimento com corrupção. A iniciativa dessa matéria foi do presidente da Casa, vereador Paulinho Freire. Veja também outros destaques da votação. A não regulamentação pela STTU da lei que trata sobre transportes por aplicativo e a discriminação dessa categoria foi o tema levantado pelos vereadores Nina Souza e Ranieri Barbosa durante o pequeno expediente. A situação da não regulamentação da lei dos aplicativos, para mim, demonstra, mais uma vez, a incapacidade da equipe técnica da STTU, a exemplo da licitação dos transportes que não saíram até hoje. Demonstra para mim a falta de comprometimento e a falta de capacidade técnica. A STTU sempre ela prioriza algo pessoal. Se é nos transportes coletivos, só prioriza os ônibus e não os alternativos. Se é agora na questão dos veículos particulares, aplicativos e o táxi, prioriza o táxi e não prioriza os aplicativos. Então, tem que ser revisto a conduta da STTU, esse é o questionamento que fazemos. Já o vereador Luiz Almi falou da reunião com a governadora Fátima Bezerra sobre as obras a serem realizadas na Zona Norte pelo governo estadual em 2020. Ela me garantiu que a partir deste ano 2020, ela começa o Protransporte, porque nós estamos há 10 anos sofrendo com o Protransporte, porque não termina. Então vai começar fazendo algumas indenizações que precisam, porque a Avenida das Fronteiras vai ser duplicada e asfaltada, vai ser uma nova João Medeiros Filho, para gerar emprego e renda, condomínios, né? Como nós temos 300 ruas que o prefeito está fazendo saneadas, então tem tudo, e a mudança do plano diretor tem tudo para que a Zona Norte dê uma alavancada que nós estamos há 10 anos atrasados. Todos os projetos que constavam na ordem do dia da sessão ordinária desta quarta-feira foram aprovados. Entre os que passaram em primeira discussão está o de autoria do vereador Kleber Fernandes, que trata do atendimento nos cartórios da capital. Aprovamos em primeira discussão o projeto de lei que determina o tempo máximo de espera nas filas dos cartórios da cidade do Natal. É uma forma de garantir dignidade e respeito aos usuários, às pessoas que frequentam e utilizam e precisam ir aos cartórios da nossa cidade e que, de uma forma pública e notória, por muitas vezes, deixam a desejar quanto à eficiência desse serviço, fazendo com que os seus usuários fiquem durante horas aguardando um atendimento. Já em segunda discussão, também foram aprovados 5 projetos. O de autoria do vereador Paulinho Freire, que trata sobre a proibição do município não conceder incentivo fiscal a empresas envolvidas em corrupção,
mereceu destaque e foi subscrito pelo vereador Robson Carvalho. Nós temos que inibir a corrupção e nada mais do que justo de aprovar um projeto como esse. Um projeto que proíbe as empresas que respondem a algum processo por corrupção celebrarem contratos com o município de Natal. Então é um projeto importante, é um projeto que visa inibir e coibir e também punir empresas que tenham envolvimento com a corrupção. A cobertura completa da sessão ordinária você vai acompanhar nesta quinta-feira no Notícias da Câmara, que vai ao ar às 1h50 da tarde com Mara Rochelle. O governo federal publicou nesta quarta-feira uma portaria que reconhece a situação de emergência por causa da seca em 133 municípios do Rio Grande do Norte. O número corresponde a 80% das cidades potiguares. O reconhecimento da situação de emergência tem como base um decreto do governo do estado editado em setembro. Ao renovar a situação de emergência, o decreto do governo estadual assinalou que no primeiro semestre deste ano houve sim uma melhora no regime de chuvas com relação aos últimos 7 anos, mas que os volumes registrados não foram suficientes para uma recarga satisfatória dos principais reservatórios do estado, sobretudo nas regiões do Alto Oeste e do Seridó, onde há 3 municípios em situação de colapso de abastecimento, que são eles, Pilões, São Miguel e Paraná. Agora a gente vai falar sobre oportunidade na área da educação. O IFRN está com inscrições abertas para cursos superiores ofertados via SISU. Luísa Mendes tem mais informações. Olha, estão sendo oferecidas 1.278 vagas em diversos campi do IFRN destinadas ao primeiro semestre letivo de 2020. As inscrições no SISU estão sendo feitas exclusivamente pela internet no portal do SISU, que é o www.sisu.mec.gov.br, e ficarão disponíveis para os estudantes no período de 21 a 24 de janeiro. Quem quiser mais informações, basta ligar para o 4005-0781. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. A quarta e última etapa de palestras do Fórum de Revisão do Plano Diretor de Natal aconteceu na manhã desta quarta-feira no plenário da Câmara Municipal. A audiência debateu os sistemas de planejamento, gestão e fundos de desenvolvimento urbano. A quarta rodada de discussão sobre a revisão do Plano Diretor de Natal foi conduzida pelo vereador Sueldo Medeiros. O parlamentar fez uma avaliação positiva sobre as 4 etapas de debates que aconteceram na Câmara Municipal de Natal. Foi proveitoso porque a gente deu oportunidade às pessoas que ainda não tinham conhecimento de determinados assuntos, conceitos de urbanismo e que puderam assimilar para começar a defender os seus interesses, o interesse da cidade. Em todas essas reuniões existem pessoas de todos os segmentos da sociedade, da população, empresarial, da academia, instituições públicas importantes, das Forças Armadas, sempre participando e contribuindo de alguma forma. Não é à toa que a gente conseguiu amealhar 2.400 contribuições e ainda está por vir mais algumas. Então, eu estou entendendo que a gente vai fazer um plano que vai atender os anseios da população. Os debates tiveram o objetivo de embasar tecnicamente parlamentares e assessores da Casa para a aprovação da minuta de lei do Plano Diretor prevista para chegar à Casa Legislativa em 2020. No fórum foram abordados 4 macrotemas e 17 subtemas do Plano Diretor de Natal. Nós estamos muito satisfeitos com o resultado, porque realmente foram debatidos todos os temas interessantes que seriam necessários para a elaboração da minuta que vem para cá. Mais uma vez, o secretário da CEMURB, Tiago Mesquita, que também é o coordenador técnico do Plano Diretor, foi o palestrante do fórum. Ele explicou a necessidade do debate sobre os sistemas de planejamento, gestão e fundos de desenvolvimento urbano. Essa é uma temática extremamente importante no Plano Diretor, porque ela aborda questões relacionadas aos aspectos socioeconômicos, ela aborda questões relacionadas à gestão da orla do município de Natal, ela aborda questões relacionadas à parte cênico, histórica, cultural, arquitetônica do município de Natal, né? Ela trata sobre o funcionamento, a logística de funcionamento dos conselhos municipais de Natal,
né, como é que se dá a participação deles na questão da revisão, elaboração, atualização de planos diretores. Trabalha também a finalidade, aplicação dos fundos municipais. A arquiteta Flávia Laranjeira participa do grupo de trabalho do Plano Diretor, que discute a questão da aplicação dos recursos dos 3 fundos de apoio ao desenvolvimento urbano. São fundos que eles vêm da própria dinâmica do município, vêm dos impostos que a gente paga, vêm de IPTU, vêm de várias coisas. Assim, e eles, teoricamente, devem ser direcionados para melhorias no sistema urbano municipal. E são 3, né? Um de apoio ao desenvolvimento urbano, o FURB, de urbanismo, o Fundo de Apoio ao Meio Ambiente, que é o FUNAM, e o Fundo de Apoio à Habitação de Interesse Social. E eles devem atuar nesse sentido, né? De fazer melhoramentos na cidade. E a gente não está tendo controle atualmente sobre a gestão desses recursos. E é muito importante que a população se aproprie disso, né? Porque é o nosso dinheiro, são as nossas oportunidades de melhoramento. E ainda nesta edição, para repercutir esse assunto do fórum, você vai conferir uma entrevista com o vereador Sueldo Medeiros. A Caixa inicia a partir desta quinta-feira o pagamento do abono salarial de acordo com o calendário 2019-2020. Saiba agora com a repórter Renata Paiva quem tem direito ao benefício. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos 5 anos e tenha trabalhado formalmente pelo menos por 30 dias em 2018. Para os trabalhadores nascidos em dezembro, o valor disponível vai variar entre R$ 84 e R$ 998. Os pagamentos vão ser feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador e o prazo final para o saque é até o dia 30 de junho. A Caixa vai disponibilizar cerca de 16 bilhões para mais de 21 milhões de beneficiários até o final do calendário. Confira as datas. Janeiro e fevereiro recebem a partir de 16/1. Março e abril no dia 13/2. E maio e junho a partir do dia 19 de março. Renata Paiva, de volta para o estúdio. Com o início do Carnatal nesta quinta-feira, a STTU alerta os motoristas sobre as interdições das ruas no entorno da Arena das Dunas. Simone Silva tem mais informações. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, STTU, será fechada a Avenida Prudente de Moraes, a BR-101 Sul, no sentido Ponta Negra. No sentido contrário, o trânsito permanece normal. Também o túnel da Avenida Romualdo Galvão será bloqueado de acordo com a seguinte programação. Na quinta-feira, das 4 da tarde às 2 da manhã. Na sexta-feira, das 4 da tarde às 3 da manhã. No sábado, das 3 da tarde às 4 da manhã. E no domingo, das 3 da tarde às 2 da manhã. As 7 linhas que transitam na Avenida Lima e Silva também vão sofrer mudança em seu itinerário, principalmente da Prudente de Moraes à BR-101. Simone Silva para o Câmara Repórter. E ainda por causa do Carnatal, o governo alterou o funcionamento das secretarias no centro administrativo. Os expedientes dos órgãos e entidades que funcionam no centro, que fica na zona sul da cidade, será das 8 da manhã até as 2 da tarde desta quinta-feira. E também esse mesmo horário vai ser repetido na sexta-feira, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Tudo isso devido à realização do Carnatal. O governo do estado justifica a alteração porque o evento, toda a micareta, deve dificultar o acesso ao centro administrativo, que terá algumas ruas no entorno, como a gente já mostrou aí com a repórter Simone Silva, que haverá a interdição das vias públicas. Já os órgãos e entidades do governo do estado que desempenham as atividades consideradas essenciais vão ter o horário de funcionamento normal. Depois do intervalo, eu vou conversar com o vereador Sueldo Medeiros. Um dos assuntos é o encerramento do fórum sobre o plano diretor de Natal. Não saia daí, o Câmara Repórter volta já.
O Câmara Repórter está de volta e aqui no estúdio nós vamos conversar a partir de agora com o vereador Sueldo Medeiros. Vereador, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Eu que agradeço e me coloco ao seu inteiro dispor para elucidar dúvidas, dar os esclarecimentos necessários que a população tanto espera, né, de nós aqui da Câmara. Vereador, nesta quarta-feira, a Câmara Municipal encerrou um ciclo de debates, né, com um fórum sobre o Plano Diretor de Natal. E além dessa organização institucional da Casa, para esclarecer mais sobre esse assunto, o senhor também, através do seu mandato, realizou debates, 4 audiências públicas na Câmara Municipal, também com esse foco, né, em diversas questões que envolvem o Plano Diretor da cidade. Começando pelas suas audiências públicas, né? Qual foi a proposta de realizar esses debates, vereador? Bom, a proposta é para que, primeiro, a gente possa ouvir o que é que a sociedade deseja para cada região administrativa do município, né? No primeiro ano, ou no primeiro semestre, desculpe, eu realizei uma audiência mais genérica. Depois do recesso, nós realizamos mais 3 audiências públicas. Uma primeira para tratar das zonas de proteção ambiental das regiões Norte, Sul e Leste. A segunda para tratar das zonas de proteção ambiental do lado de lá do rio. Na Zona Norte. 8 e 9. Isso. E pega uma parte da Zona Norte e uma parte da Zona Oeste. E a terceira, a gente falou do controle de gabarito, dos eixos estruturantes e da orla. Então, uma oportunidade ímpar que nós tivemos, pois trouxemos aqui profissionais, especialistas em vários segmentos, biólogos, geólogos, advogados para falar também de um assunto importante que interessa, porque se a gente pensa em construir como, de que forma e com que documento, não é? Sim. A gente precisa também dar ênfase à regularização fundiária e para isso nós trouxemos também um profissional que tem uma vasta experiência nesse segmento. Portanto, foram audiências de grande valia, continuando a preocupação com o tema. A presidência da Casa entendeu de fazer também de forma conceitual, para que os colegas vereadores e a sociedade como um todo, e quem participasse e estivesse também assistindo pelo sinal da TV Câmara, começasse a se familiarizar com alguns conceitos. O senhor considerou positivo, importante essa decisão da presidência? Achei positiva, inclusive o presidente Paulinho Freire presidiu duas etapas, né? Do fórum, foi do mês de novembro, e eu presidi 2 agora no mês de dezembro, né? Além de ter participado também de audiências fora da casa, para que a gente, de uma vez por todas, esse material vá para os conselhos, possa ser elaborado uma minuta depois final, né? E que chegue à casa e aí sim, a gente possa efetivamente se debruçar de forma minudenciada na questão do plano diretor. Vereador, sobre as audiências públicas que o senhor realizou, como o senhor falou no início, 2 delas trataram sobre a questão das zonas de proteção ambiental. Uma preocupação grande, especialmente do Ministério Público, é de que essas zonas, 5 delas, né, Natal tem 10 zonas de proteção ambiental, 5 delas não estão regulamentadas, e o ideal era que o plano diretor, sendo apreciado aqui na Câmara Municipal a partir de fevereiro de 2020, mas que essas outras 5 zonas elas já estivessem regulamentadas, ordenadas, para que essa revisão do plano fosse efetivamente baseada em algo já concretizado e consolidado em relação às zonas de proteção ambiental, para orientar melhor o processo de desenvolvimento que esse plano pode vir a sugerir e trazer. Como é que o senhor vê essa questão de que essas zonas não estão e de que mesmo assim esse plano ele vai ser votado, vai ser avaliado pela Câmara? Isso é uma queixa de muita gente, de muitas pessoas, né? Porque já faz realmente um tempo, essas EPAs foram criadas há 25 anos, e não é justo que a gente sentencie de morte, né,
proprietários de determinadas áreas aqui da cidade, que estão inseridas dentro de uma zona de proteção ambiental e, como tal, eles não possam fazer absolutamente nada por falta de uma regulamentação. Então, quando existe uma zona de proteção ambiental, e numa das audiências eu tive a oportunidade de ouvir de um promotor de justiça, inclusive da área do meio ambiente, que aposentou-se, ele era muito atuante, Dr. João Batista, ele teve aqui dizendo o seguinte, que não era justo, que o município tinha que ser honesto com essas pessoas, porque se uma vez havendo esse entendimento de que aquela área, aquela zona deveria ser de proteção ambiental, era justo que a cidade toda pagasse por isso, porque o benefício é para a cidade, não é só para quem mora no entorno dela, é para a cidade. Então, todos deveriam pagar, tá? E não deixar uma pessoa só mantendo a área, porque o proprietário ele tem interesse de manter a área, né? Incólume, ou seja, ele não pode fazer nada, mas também ele não pode permitir que invadam, né, a terra, ele não pode permitir que haja queimada, isso tudo só se faz com custo. Então não é justo que isso aconteça punindo o proprietário. O ideal era que tivesse regulamentado e as pessoas já tendo direito, acesso àquelas para se aprovar normas, até um plano diretor mais real, isso, né? Mas eu acho que apropriado. é um momento do município se redimir e até melhorar, porque, veja bem, existe nessa zona de proteção ambiental faixas que não é proibido você construir. Que exatamente. Não é, né? mas na hora que tiver a regulamentação. Agora, existe uma faixa, uma subzona de uso restrito, onde você pode fazer, claro, respeitando alguns critérios, né? O nome já está dizendo subzona de uso restrito. Existe uma subzona de conservação, que é uma outra faixa que precisa também se ter cuidados com ela, mas que também é permitido. E existe uma faixa de proteção ou uma subzona de proteção ambiental. Que é importante esclarecer isso para as pessoas, assim, que não é porque é a zona de proteção ambiental que não pode se construir. Na verdade, é orientar como deve se ocupar Exatamente. essa área. Inclusive, a gente pode rever limites, né? Dando condição, aonde for possível, e nessas subzonas, se elas forem ampliadas, que a gente possa ter condições de organizar melhor a cidade, dando oportunidade nessas áreas de se fazer a construção de habitação de interesse social. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente, quando esse projeto chegar aqui, além da necessidade de se fazer algumas audiências públicas, talvez tenha essa necessidade, né? Nós temos um rito também a ser seguido, porque ele tem que passar inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, depois ele vai seguramente passar pela Comissão de Orçamento e Finanças e depois pela Comissão de Planejamento que o senhor faz parte, urbano, que eu também faço parte, e cada comissão dessa tem um prazo de no mínimo 15 dias para ficar com esse projeto maturando e fazendo um parecer da forma melhor possível, porque todos entendem que a cidade precisa de um plano diretor que atenda os anseios da população. Vereador, e a gente espera, né, que realmente esse processo seja conduzido, e certamente será a partir de 2020, da melhor forma possível, com a maior lucidez e sensatez sobre esse assunto. Agora a gente muda de assunto, vereador, para falar do orçamento municipal que foi aprovado, né, há pouco mais de 10 dias aqui na casa. O senhor também, enfim, foram mais de 400 emendas apresentadas, algumas rejeitadas, a maior parte delas, na verdade, absorvida. E o senhor chegou a apresentar quantas emendas, para quais áreas o senhor destinou? Bom, a LOA é um projeto importante, né? Eu, pelo menos, tive o cuidado de, com minha assessoria, estudar bem o orçamento. Apresentei 24 emendas e aprovei 23 emendas. Eu pensei nas áreas ou nos compromissos que eu já havia assumido, né, com determinadas comunidades. Sim. E pensei na área de educação, na área de ciência, tecnologia e inovação, na área da saúde, no urbanismo, pois pavimentação e drenagem é uma tônica uma necessidade que impacta no desenvolvimento, no plano diretor. Exatamente. E as vias que eu escolhi para
drenar e pavimentar. Graças a Deus, elas foram escolhidas por acaso, mas a drenagem é uma drenagem superficial, e isso barateia o custo da obra, né? E graças a Deus a gente logrou êxito, né, na apresentação, e a gente espera que no decorrer de 2020 elas sejam executadas. A administração execute, porque nós vamos cobrar. Tá certo, vereador. E só para a gente encerrar aqui nosso assunto, nesta quarta-feira, na sessão ordinária, foi aprovado um projeto de sua autoria que trata da criação do descanso para os enfermeiros aqui no município. Não existia, então? Não existe ainda isso? Não existe, né? E existe para o profissional da área médica, né? O médico em si. E ele está submetido em regime de plantão e tudo. Ele, no momento que ele não tiver com a mão na massa, evidentemente, que ele possa utilizar uma sala, um mínimo climatizada, um mínimo também de conforto, para que ele tenha condição de prestar um serviço de boa qualidade. Então, para os médicos, que era uma garantia desse espaço, os enfermeiros não tinham. Esperamos agora vencer a terceira batalha, que é a sanção do prefeito, né? E ele tem um prazo também para sancionar. A gente espera pela formação do prefeito, por ser médico, entender que é importante que ele aprove também e sancione a lei. A gente tem mais 2 projetos que vão entrar amanhã, né, em regime de urgência. São 2 projetos também na área de saúde. Um diz respeito ao check-up vascular para os profissionais, os servidores do município, porque isso, quando a gente previne, o município também economiza. E o outro projeto? E o outro é o que também nós aprovamos já em primeira discussão. Aliás, desculpe, aprovamos nas comissões e ele amanhã também entrará. É na área da saúde também. É o que a gente chama de Visão Nota 10. Sim. Visão Nota 10 é um projeto que a gente quer que seja implantado na rede municipal de ensino, onde as crianças, elas na fase em que elas mais podem desenvolver, às vezes elas têm problema, porque quando tem alguma dificuldade na visão ou na audição, né, eles não rendem, o professor às vezes não identifica o problema, em casa os pais às vezes também não identificam, e ele começa a negligenciar na sala de aula, perde inclusive o ano por conta disso. Então existe uma repetência considerável por causa desse problema. Então o projeto é para garantir exames. E evasão. Então o projeto vai garantir o exame de acuidade visual dessa faixa etária da rede pública de ensino do município. Ok, vereador Soedo Medeiros, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço e sempre estarei à disposição. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira. Até lá.